Glória a Deus, podeis assentar. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A carta cristocêntrica que fala da centralidade de Cristo. Colossenses capítulo 3. Quando nós começamos a estudar a vida de Cristo, a razão dele ter vindo à Terra, parece que nós ainda não conseguimos entender o que Jesus ele veio fazer. Jesus ele veio muito mais, ele veio dar ao homem muito mais do que um passaporte carimbado para o céu. Ele veio trazer ao homem, a condição do homem trazer os céus para a terra. Você ouviu isso, não? Tem gente que pensa que evangelho é um carimbo, ou que o evangelho se resume num passaporte de carimbo para mim ir para o céu. Isso também é uma verdade, mas o evangelho não se resume nisso daí. Tem gente que pensa que Jesus veio trazer uma condição de vida melhor. Ele não veio trazer uma condição de vida melhor, ele veio trazer outra vida. Não, ele veio me fazer cabeça. Irmãos, esse evangelho o povo não entendeu o que é isso ainda. Ele veio me dar os melhores lugares. Não, irmãos, você sabe por que ele não veio te dar o melhor lugar? Porque o pior foi dele. E se o pior lugar foi dele, eu deveria escolher o pior lugar da terra para que ele aparecesse. Deus vai me colocar como cabeça. José nunca foi cabeça no Egito, irmãos. Mas é ele que governava. De nada adianta um cabeça no lugar, se o pescoço é que direciona ele. De nada adianta um homem que é tido como cabeça, quando na verdade a mulher que é o pescoço. Ele só tem um título de cabeça, mas ele não governa nada. Não nada adianta um líder sem liderança. Ele só tem um título, mas ele não lidera nada. Você consegue entender isso? Tem gente que pensa, irmão, sabe que tem gente que pensa o que é bênção? Estou indo para a igreja, estou chegando atrasado. Deus prepara o melhor lugar para mim. Credo, que evangelho meleca é esse? Deus prepara o melhor lugar para mim. É esse evangelho que a gente aprendeu. Não, o melhor lugar não é para mim. Ainda que eu encontre o melhor lugar, eu deveria dar ele para o outro. Esse é o evangelho. Aonde o último é o primeiro. Aonde o maior não é quem tem servo, mas o maior é o que serve. Pai, eu estou saindo de casa, estou indo para o shopping. Prepara uma vaga para mim. Será que Jesus não serve para mais do que isso? Já imaginou quando tivesse só aquela vaga, depois de você esperar meia hora, um carro está vindo atrás de você, quando surge uma vaga, é a sua vez de entrar, você para e fala para o cara, pega essa vaga aí para você, eu vou procurar outra. Não dá para ver isso, sabe para que não dá para ver isso? Porque a bênção é minha, irmão. Deus preparou essa bênção para mim. É por isso que nós estamos tendo problema no casamento. Porque a mulher é a minha bênção e eu não sou a bênção dela. Amém, irmãos? Essa aqui é a minha bênção. Quando você deveria dizer, eu sou a bênção dessa daqui, ó. Jesus não morreu por nós porque nós éramos a bênção dele, irmãos. Ele sempre foi a nossa bênção. Dá para você entender isso? Você imagina no meio de tudo isso, irmãos, numa fila dessa de gasolina que está por aí. Quando chegasse a sua vez, você falar para o cara de trás, pode passar na minha frente. Irmãos, não tem nível de cristianismo maior do que esse nesses últimos dias. Esses dias eu recebi algo assim, a gente vai recebendo tanta coisinha no zap, né? O pessoal, o que é bom do brasileiro é que ele é criativo. E o cara dizia assim, valorize a sua esposa, chame ela de gasolina. Faça alguma coisa para valorizar, ou seja, assim, coisa nobre, né? Nós precisamos entender, queridos, que nós não fomos chamados
para viver na luz. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo, para nós brilharmos nas trevas. Nós fomos chamados, queridos. Paulo disse, eu tenho para mim, o apóstolo Paulo disse, eu tenho para mim que a nós apóstolos, ele nos fez espetáculo aos homens e aos anjos. Cristianismo, queridos, não é que as coisas vão ficar melhor para mim, é que ele vai fazer de mim melhor para as coisas. Colossenses capítulo 3. Glória a Jesus. Colossenses 3, versículo 1, acharam? Diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Preste atenção, como é que começa o versículo? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo está falando sobre uma nova vida. O apóstolo Paulo está falando sobre o que acontece quando uma pessoa nasceu de novo. E deixa eu salientar algo novamente: ele não veio te dar uma vida melhor, ele veio te dar uma nova vida. Significa que o evangelho não é melhorar a minha vida, mas é uma nova vida. Ou seja, quando fala de nova, é porque aquela outra vida, ela morreu. Portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se eu fui ressuscitado com Cristo, eu devo buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Ele está falando sobre o que eu devo buscar, sobre o que eu devo pensar. Paulo está dizendo o que eu devo pensar e o que eu devo buscar. Se eu receber uma nova vida, eu devo pensar nas coisas do alto, eu devo buscar as coisas do alto. Ele vai fazendo paralelo entre a vida, ou entre a nova vida e o velho homem. E ele diz no versículo 3, porque morreste. Não é que você vai morrer, porque você morreu. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O evangelho, ou melhor, a nova vida, ela começa com morte, irmãos. A nova vida só é possível quando alguém morre. Sem essa morte, a nova vida não virá. Nós nunca teremos uma nova vida sem que a antiga, ou sem que a velha vida morra. A ideia não é um melhorar. Olha o que ele diz no versículo. Porque nós lemos aqui agora no verso 3, que porque morreste. Aí quando você vai para o versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas eu acabei de morrer. Ele está dizendo porque morreste. Agora ele vem no versículo 5, ele diz: fazei, pois, morrer. Morrer o que? A vossa natureza terrena.
O que é isso? Prostituição, avareza, impureza, lascívia, maligno. Pastor, eu estou tentando me controlar. Ele não mandou você controlar. Ele falou, mate isso. Pastor, eu estou controlando os meus anseios. Não, ele não mandou você controlar. Ele falou que isso tem que morrer, porque isso faz parte de uma nova vida. Desculpa, isso faz parte da velha vida, e agora você recebeu uma nova vida. Escute, queridos. Não é que você se converteu e você vai melhorando. Não, esse não é o evangelho, irmãos. O evangelho não é você ir melhorando. O evangelho é receber uma nova vida. Agora existe um processo que vai acontecendo dentro de nós. Isso é verdade. Mas tem gente, queridos, que pensa que pode parar de pecar pecando, que está abandonando as coisas aos poucos. Não, ele não está falando, olha, fazei, ou vai morrendo, ou vai matando. Não, ele não mandou você controlar. Ele falou, é para matar, isso tem que morrer na nossa vida. Isso não faz parte da minha vida. Querido, se eu desejo saber que vida é essa, eu tenho que olhar para a vida de Jesus. Ontem, nós não tivemos aula, e eu ministrei na oração, e eu falava ontem à noite, na oração, sobre a questão de indeferir. De todas as vezes que o diabo colocar algo sobre a nossa mesa, de todas as vezes que o diabo lançar algo sobre a mesa, eu carimbar em cima, está indeferido. Escute, queridos, existem coisas que eu não sou, existem coisas que você não é mais, existem coisas que nós não podemos aceitar, porque isso não faz parte da nova vida, não faz parte da vida que eu recebi. A vida que eu tenho é a vida de Deus, então eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, eu tenho que buscar as coisas lá do alto. E tem gente que pensa que buscar as coisas lá do alto é não ter nada da terra. Não, queridos, a terra veio existir das coisas espirituais. Você sabe onde é que fica o Jardim do Éden, irmãos? Você já viu algum arqueólogo que achou o Jardim do Éden? Não? Os arqueólogos acharam o Jardim do Éden? Acharam ou não? Não. Eles acham tudo, por que eles não acham o Éden? Porque existe uma questão, irmão, se o Éden era um lugar físico, ou se o Éden era uma dimensão espiritual. Será que o Éden era um lugar físico ou era uma dimensão espiritual? Preste atenção nisso. O homem pecou dentro de uma dimensão espiritual. O homem pecou dentro de um lugar de santidade. Quantas coisas o homem tinha, irmãos, que poderia fazê-lo pecar? Quantas? Quantas coisas ele tinha? 10? 15? 20 não. WhatsApp, Facebook, Instagram. Baile, funk. Quantas coisas ele tinha? Só uma. E tem gente que diz, não, hoje é mais difícil, porque tem muita coisa. Irmãos, não precisou de muita coisa para ele cair, ele precisou de uma só. A única coisa que era proibida foi suficiente para derrubar ele. Escute, não é um ambiente onde tem menos coisas que me impede de pecar. O que me impede de pecar é a consciência de uma nova vida que eu tenho no Senhor. Tem gente que pensa, irmãos, que se viver num ambiente onde só tem crente, não vai pecar. Tem gente que pensa, irmãos, que por não ter muitas coisas ao redor, é que é muita tentação. Irmão, você não pode ser tentado quando você morre. Você já viu algum morto sendo tentado, irmãos? Já não. Morreu. Essa velha natureza, escute, existem coisas que não faz parte da minha vida. O pecado não faz parte mais da minha vida. Eu recebi uma nova natureza. Quando é que nós vamos entender isso, irmãos? Mas a mensagem que nós ouvimos a vida inteira foi o seguinte: nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, existe música que diz assim: pecar é o que eu faço de melhor.
Se você, irmãos, o melhor é o que você sabe fazer é pecar, você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo ficou estragado para o pecado. Porque o velho homem morreu, porque a natureza de porco morreu. Agora ele tem uma nova vida. A semente, ou melhor, a divina semente habita em mim. E a minha vida de oração, a minha vida com a palavra é regar essa nova vida que eu recebi. Não é o lugar onde eu faço força e digo: Senhor, me possua, que eu não quero ver o pecado. Eu quero estar possuído. Não, irmãos. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, não diz? Ele foi tentado em todas as coisas. Jesus não foi Jesus porque ele viveu sem ser tentado. Jesus venceu porque ele venceu todas as coisas. É que a gente está procurando um ambiente bom, irmãos, mas nós não estamos querendo transformar o ambiente. Nós estamos querendo um ambiente bom. Agora eu sou cristão. Agora eu me converti. E agora tudo vai ser melhor para mim. Quando na verdade eu deveria entender que a ideia de Deus é me fazer melhor para as coisas. É onde eu posso viver uma nova vida e transmitir a vida de Deus. Irmãos, é um absurdo quanto a igreja está lidando com o passado. O quanto a igreja está lidando com o passado, o quanto a igreja está querendo resolver as ofensas. O diabo nunca terá isso na nossa vida, se tudo aquilo que ele falar, e nós sabemos que é mentira, nós indeferirmos. Alguém falou de você? Se você entender, irmãos, que aquilo é uma mentira do diabo, você não precisa aceitar aquele sentimento. Você não precisa abraçar aquele sentimento. Quando nós entendemos o que é cristianismo, nós vamos poder manifestar os céus, nós vamos poder sair em qualquer lugar, sem medo do pecado, sem medo do diabo, porque o diabo foi vencido. Quando nós, queridos, entendemos o que o cristianismo veio fazer em nós, ele veio colocar em nós a vida, ele veio restaurar a nossa condição, ele veio estabelecer em nós a vida do reino, o poder, a basileia, a autoridade para o governo. Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em 2 Pedro. Desculpa, 2 Pedro não, abre em 1 João. Vamos ler 1 João, perdão. João, capítulo 3. João capítulo 3, acharam? 1 João 3, versículo 7. João 3, verso 7. 1 João 3, verso 7 diz assim: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha que tremendo isso. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele não está falando que aquele que peca, ele está falando aquele que pratica, aquele que vive na prática do pecado.
Você está entendendo isso? Ele está dizendo: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Escute, aquele que pratica é justo, assim como ele é justo. Existem coisas que me identificam com ele. Existem coisas que me identificam com o diabo. Amém? Amém? Existem coisas que me identificam com ele. Existem coisas que me identificam com o diabo. Não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica ou que vive a prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que obras são essas? Matar, roubar, destruir uma vida pecaminosa. O Filho. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele destruiu? Destruiu ou vai destruir? Ele destruiu ou vai destruir? Se ele destruiu as obras do diabo, que obra que o diabo tem mais sobre a sua vida? Que obra que ele tem mais na sua vida? Jesus destruiu toda a obra do diabo sobre a minha vida. Jesus destruiu da minha vida toda a natureza do maligno. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quantos aqui nasceram de Deus? Quantos aqui nasceram de Deus? Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. Ele é nascido de Deus. E por ele ter sido nascido de Deus, ele recebeu uma nova natureza. E este não pode viver pecando, porque o que permanece nele é a divina semente. Divina semente. A divina semente é a vida de Deus crescendo dentro de você. A divina semente é a vida de Deus crescendo dentro de nós. E nós não conseguimos mais viver pecando. Isso não quer dizer que ainda não pecamos. Quer dizer que não conseguimos mais viver na prática do pecado. Porque a vida de Deus está crescendo em nós. E eu não consigo mais viver pecando, porque o que permanece em mim é a divina semente. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Acabei de falar agora que existe coisas que me identificam com Deus e que existe coisas que me identificam com o diabo. Agora ele vai, é como se ele fosse fechar a conta. Ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ele está dando característica daqueles que não veio de Deus, daqueles que não nasceram de Deus. Eu tenho uma semente divina dentro de mim. O homem não coloca uma semente dentro da mulher, sim ou não? O esperma não é uma semente do homem dentro da mulher? Está errado eu falar isso? Não. Semente. Deus colocou uma semente dele dentro de você. Ele colocou uma semente dentro de você. Ele te engravidou com aquilo que ele é. Deus não tem santidade, ele é santo. Deus não tem verdade, ele é a verdade. Deus não tem segunda classe nem terceira. Deus só tem primeira classe. Deus não tem fracasso. Essa é a vida que eu recebi dele.
E essa é a vida que está crescendo em mim, que está crescendo em você, que está crescendo em nós. E o nosso relacionamento com Deus diário é como se nós estivéssemos regando essa semente. O tempo que nós passamos com Ele, essa vida é ativada em nós. Nós estamos falhando na santidade porque nós estamos fazendo força para parar de pecar. E Ele não mandou você fazer força para parar de pecar. Ele disse: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque eu morri. Eu era filho do diabo. Eu tinha uma natureza maligna. Eu era por natureza mau, prostituta, enganador, corrupto e etc, e etc. Irmãos, fala sério. Tem coisa que se não fosse trágico era cômico. Presta atenção, tem coisa que se não fosse trágico era cômico. Tá faltando gasolina, não é? Aí o posto chega gasolina. O que é que vai acontecer? A lei da oferta e da procura. Certo? Se todo mundo está procurando o que só eu tenho, o que eu posso fazer com isso? Eu posso colocar o preço que eu quiser. Porque a tua necessidade me dá liberdade de eu colocar o valor que eu quiser e eu pago. E você paga. É assim ou não é? Eu preciso do carro. Se você colocar gasolina 7 a 8, eu vou pagar. Porque eu preciso. Mas não foram que eles compraram gasolina mais cara. Eles compraram por um preço. Mas a lei da oferta, como ninguém tem e só eu tenho, eu posso vender por quanto eu quiser. Me fala quem é corrupto, irmãos. É o governo? É o governo? Gente que ficou na fila para pegar um galãozinho, irmão, para vender gasolina depois de R$15 o litro. Me fala quem é corrupto, irmãos. Você sabe o que difere, irmãos, de um político para um ser humano numa situação dessa? É só a oportunidade que um tem. É só oportunidade para nível de corrupção. Um pode se corromper com milhões e outro pode se corromper com 5 litros de gasolina. É que para nós, irmãos, corrupção é aquilo que estão fazendo lá em cima, mas corrupção é aquilo que está tendo aqui embaixo. Esse era o tempo da igreja se levantar e revelar uma natureza que não é corrompida, uma natureza que não negocia. Nós precisamos de um evangelho onde nós não queremos nos dar bem com o evangelho. Por quê? Porque ele fez todo o bem que nós precisávamos. Escute, querido, não importa se eu tenho que passar por guerras ou por luta, não importa se é momentâneo. O apóstolo Paulo entendeu tanto isso que ele disse: eu tenho para mim que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Amém? Eu tenho uma nova vida, cara. Essa vida está crescendo e cada dia eu não estou mais ou menos, eu estou mais e eu estou menos. Como é que você está? Mais ou menos? Não, eu estou mais e menos. Menos pecado, mais santo. É por isso que nós estamos tendo problema com a igreja. Porque nós estamos querendo uma igreja boa para nós e não um lugar bom aonde nós podemos, e não um lugar onde nós podemos ser bom para os outros. É por isso que os nossos casamentos estão acabando, porque nós queremos alguém que nos faça bem e não alguém o qual nós queremos fazer bem para ele. Eles até quando nós vamos apresentar a esposa, nós falamos: a minha bênção, é minha bênção. Nós estamos sempre olhando para nós. Escute, o reino não é isso. Deus te plantou nessa terra para você fazer a diferença. Deus te plantou nessa geração para que você faça a diferença. Deus quer levantar a igreja dele nesse tempo, irmãos. Mas nós precisamos estar discernindo o que é que o céu está fazendo. O que é que o céu está falando? Nós estamos olhando para o Brasil. Estamos falando que terrível, né? Está um
caos. Não é isso que nós estamos falando? E se o céu estiver falando outra coisa, irmãos? E se o céu está falando, uau, estamos à véspera de um avivamento? Mas por que nós estamos falando um caos? Porque nós estamos ouvindo a terra, vendo o jornal, mas nós não estamos ouvindo os céus. É tempo de nós ouvirmos os céus e nos movermos de acordo com os céus. Quando você olha para os profetas no Antigo Testamento, às vezes a nação estava vivendo um período e eles estavam vivendo outro. Eles estavam na contramão. Por quê? Porque eles estavam ouvindo os céus. Cara, eu recebi áudios essa semana de pastores, homens de Deus no Brasil. Homens de Deus no Brasil que, na sua posição, eu estou bem aqui embaixo, falando que Deus está irado com o Brasil. Perdão, eu não consigo ver isso. Perdão, eu não consigo ver isso. Deus está apaixonado pelo Brasil. Deus está apaixonado pelo Brasil. Deus está chorando pelo Brasil. Pomba minha, amada minha. Eu não vejo que Deus está irado com o Brasil. Eu não vejo que é um tempo de ira de Deus para a terra. Eu vejo que é um tempo da manifestação do amor de Deus. Desculpa, irmãos, eles podem estar certos, eu não estou questionando, porque o que eu falei aqui foi de homens de Deus. Eu recebi um áudio de quase 11 minutos. Eu não vejo isso, irmãos. Talvez eu veja que o diabo deu um pouquinho mais de corrente para o diabo esses dias. Talvez o diabo tinha 3 metros de corrente, Deus deu uns 10 metros para ele. Falou, vai lá, cara, eu preciso trazer um povo para mim. Ô capeta, vai lá, faz alguma coisa, porque tem coisa que só você pode fazer, eu não faço. E o diabo diz, por que você não faz? Você não é todo poderoso? Ele diz, sim, eu sou, mas eu sou amor. E por esse seu amor, por mais que eu seja todo poderoso, todo o meu poder é manifesto em amor. Você deveria dizer amém por isso. Porque todo poderoso que Deus é, não é para fazer o mal. Sabe por quê, Deus? Porque Ele não tem mal. Então por Ele ser todo poderoso, todo o poder dEle é para ser usado em amor. Você deveria estar feliz com isso. Porque Deus te ama. Tem gente que pensa que Deus é todo poderoso e Ele vai acabar comigo com todo o seu poder. Não existe coisas que não cabe a Ele, não faz parte da natureza dEle. E por não fazer parte da natureza dEle, não devia fazer parte da nossa. O interessante é que o Brasil vê mais a ira de Deus do que o povo de fora vê o amor de Deus. No iHope, no Kansas, Mike Bick diz, o avivamento vai vir do Brasil. E nós estamos falando, Deus está irado com o Brasil. E eles estão dizendo, nós estamos falando de alguém que ora há 19 anos, ininterruptamente está dizendo, vai vir um avivamento do Brasil. Vai vir um avivamento do Brasil. Vai vir um avivamento. Será que esses caras que estão orando há 19 anos estão surdos? E a gente que está orando há 10 dias, 19 dias, estamos ouvindo mais que eles? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Não existe glória sem morte. Não existe glória sem morte. A glória da semente é quando ela morre, porque a vida aparece. A glória veio sobre nós depois que Jesus morreu e ressuscitou. A glória sobre as nossas vidas vai aparecer quando nós morrermos. Por que Ele se crucifica em fraqueza, mas se ressuscita em poder? Há uma vida que só vai brotar quando o meu eu, quando a minha vontade, quando o meu querer for crucificado. Abra comigo em Romanos 8. Ah, Jesus, eu não sei, irmãos, eu não sei se eu estou desfrutando tanto do amor de Deus esses dias, que para mim Ele está derramado em amor. Romanos capítulo 8. Oh, Jesus. Romanos capítulo 8. 8:12. Como é que você se comportaria
Se você entendesse que você está à vésperas dos melhores dias da sua vida. Não, é sério. Como é que você se comportaria agora se chegasse uma notícia que você está à véspera ou às vésperas dos seus melhores dias? Eu estou crendo assim, irmãos. Eu estou às vésperas dos meus melhores dias. Pastor, se o senhor morrer amanhã, aí que eu estou às vésperas dos meus melhores dias. Irmão, sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Deus me ama. Ah, que novidade, pastor. É fácil a gente falar que é novidade, mas é difícil nós entendermos isso por revelação. Deus me ama. Você pode dizer comigo, Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Imagine que você fez um grande investimento numa empresa. Ok? Antes de nós lermos o texto. Imagine que você fez um investimento de milhões, Marcelo, numa empresa. E porque aquela empresa teve um dia problemático, você vai lá e fecha a empresa. E o prejuízo disso? Valeria a pena? Se aquela empresa te desse prejuízo de um mês, valeria a pena fechar? Você investiu milhões nela. Se ela ficasse negativo por 3 meses, valeria a pena fechar? Por que Deus estaria irado com você se Ele investiu o filho dele em você? É, pastor, mas eu estou dando prejuízo para Deus já faz 20 anos. Mas Ele está olhando para a eternidade. Hã? Por que, irmãos? Pastor, o senhor está pregando como se para Deus tudo fosse fácil. Não é que para Deus tudo é fácil, não. É que o difícil Ele fez, irmãos. O difícil Ele fez. Você sabe por que eu posso vencer o pecado? Por causa do amor de Deus que está em mim. Você sabe por que eu posso curar os enfermos? Porque o amor de Deus está em mim. E a fé opera pelo amor. Você sabe o que esse mundo está precisando? Não é de uma pregação de inferno. O que esse mundo está precisando é da pregação de amor. Deus te ama, cara. Ele te aceita como você está. Você sabe o que as prostitutas, as lésbicas, os homossexuais estão precisando de amor. Não é de rejeição, não é de preconceito. Estão precisando do amor. Porque o amor é mais forte que a morte. Porque o amor cobre uma multidão de pecado. Romanos 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, Espírito, letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como é que eu mortifico a minha carne? Está escrito. Como é que eu mortifico a minha carne? Vamos, me ajuda a pregar. Pelo Espírito. Mas se pelo Espírito mortificar, sabe o que ele está dizendo? Você não tem condições de mortificar a sua carne por si mesmo. Não adianta você se flagelar, não adianta você ir a pé daqui da Aparecida do Norte. Só pelo Espírito você vai mortificar a sua carne. Sabe o que ele está dizendo? Eu coloquei em você alguém da minha família para te ajudar naquilo que você não conseguiria fazer. Eu fui habitar dentro de você. Porque na velha aliança, o homem era ensinado a fazer o bem, mas ele não tinha o poder e a condição de fazer. O homem foi ensinado a fazer o bem, mas ele não tinha condição de fazer. Porque era letra, era lei. Mas Ele nos deu o espírito de vida.
E ele não veio para o lado de fora e falou assim, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele não, ele falou, eu vou viver aí dentro de você. Eu vou te ensinar como vencer a carne. Por isso que a inclinação para a carne é morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Quando é que eu me inclino para o Espírito? Quando eu decido ficar a sós com Ele, adorando o Senhor, meditando na sua palavra. Escute, queridos, eu posso escolher o que eu quero ser. E eu escolho ser santo. Eu escolho viver uma vida irrepreensível, porque aquele que é santo e irrepreensível vive em mim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados, quantos? Diga todos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você vê que o espírito aí já mudou para letra minúscula. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado. Ele está dizendo, você não recebeu o espírito de escravidão para você viver com medo. Não é para você viver com medo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica. Você pode dizer assim, pastor, você não está entendendo. Eu pequei e eu estou mal. Que bom que você está. O perigo seria se você depois de ter pecado estivesse bem. Deixa eu repetir isso de novo. Você pode dizer, pastor, você não está entendendo, eu pequei e eu estou mal. Alguém aqui quando vivia no pecado, depois de ter pecado ficava mal? Vamos lá, irmãos. Alguém aqui depois de ter pecado, antigamente ficava mal? Pensativo? Por quê? Por que não? Porque era natural. Graças a Deus que depois de você ter pecado, você está mal. O que isso significa? Significa que você nasceu de novo. E que isso que você fez está engasgado em você. Porque a vida de Deus está dizendo, você não é isso. Você não é isso. O perigo, irmãos, é que depois de ter pecado, a gente está nem aí, feliz, contente, sorridente. Mas todas as vezes que você peca, o fato de você estar mal é que Deus está dizendo, você fez algo que não faz parte da sua natureza. Você está chateado, você está sem... É porque a vida de Deus está aí dentro. Eu estou mal. E Deus diz, ainda bem. Você está mal, porque a minha vida está dentro de você. E você não consegue mais viver desse jeito. E se você... É como se você tentasse fazer algo que não serve. Não, irmãos, presta atenção. É como se você começasse a usar uma camisa. Você está no tamanho M, está querendo usar uma camisa P. Já tentou alguém, já te deu uma camisa assim? Te deu uma roupa assim? Errou no tamanho? Quando você foi colocar, não coube? A camisa é bonita, irmãos, eu amo camisa. Você coloca uma camisa e ela fica apertada, você fala, mas eu gostei tanto da camisa, cara. Mas ela está justa, irmão. E por mais que você gostou da camisa, não adianta, não vai dar para você usar. É assim o pecado. É bonito, você gostou, mas está apertado, não cabe mais em você. Porque você cresceu, você não é mais escravo do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre você. Ora, versículo 17, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados.
Tire o olho do sofrimento e comece a ver o olho na glória. Coloque o olho na glorificação. Tire o olho daquilo que você não é e comece a olhar aquilo que você é. Tire os olhos daquilo que você não é. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu vou começar a olhar aquilo que eu sou. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Essa glória aqui é aonde, irmãos? Lá no céu? É lá no céu essa glória que ele está falando? Eu tenho para mim que as tribulações do tempo presente não há de ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Isso é lá para o céu? Não, isso é aqui. A tribulação de hoje não se compara com a glória de amanhã. As circunstâncias de hoje não se comparam com a glória de amanhã. Escute, irmãos, acordemos todos os dias com a certeza: Deus me ama. Acordemos todos os dias com a certeza: Deus me ama. Deus me ama. Pô, Ele me ama. Ele me ama. Eu sou amado por Ele. O mesmo apóstolo Paulo disse. Vamos continuar lendo, a gente vai chegar lá. Diz assim: porque tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós acabamos de ler glória em cima. Você sabe o que seria show, irmão? Deixa eu criar uma cena aqui de Netflix. Se o avivamento varresse a terra, a glória do Senhor. Eu estou criando a cena, tá? A glória do Senhor tomasse a terra. Os homens e as mulheres se rendessem ao Senhor. Um avivamento chegasse. E nesse tempo o Senhor voltasse. Esse seria o melhor momento para voltar. Eu estou falando na cena que eu estou criando. Você sabe você sabe o que eu penso quando é que nós deveríamos morrer? No melhor momento da nossa vida. Você sabe quando é que se deveria terminar um culto? No maior nível de glória. Você sabe quando é que a gente deveria vender uma empresa? Quando ela estivesse lucrando muito. Mas como é que alguém vende algo que está lucrando muito? Eu estou vendendo a empresa, não a mim mesmo. O lucro da empresa não está no que ela faz, está em quem está à frente dela. Dê coisas que dê lucro na mão de um tolo, e ele logo vai fazer aquela empresa dar prejuízo. Dê uma empresa que dê prejuízo na mão de alguém que tem uma mente sobrenatural, e essa empresa vai dar lucro. É o entendimento, irmãos, é o que faz a diferença. Versículo 21, na esperança do que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, redenção do nosso corpo. Paulo, ele parte lá para o fim, aqui ele vai lá para o fim. Porque o corpo é o último a ser redimido. Amém? Nosso espírito foi vivificado, a nossa alma está sendo santificada e o nosso corpo será redimido. Quando fala da remissão do corpo, está falando da volta de Jesus.
Mas o versículo 31. Versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, irmãos, o que será contra você? Pastor, do que o senhor está falando? Daquilo que está à minha volta ou daquilo que está dentro de mim? Eu estou falando daquilo que está dentro de você. Eu estou falando de uma condição interior. Eu estou falando de uma condição espiritual. De um lugar em Deus que nós encontramos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós deveríamos imprimir esse versículo e colocar na nossa geladeira, colocar no nosso banheiro, no nosso escritório, no nosso quarto, para lembrarmos do amor de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Eu tenho todas as coisas nele. Nós temos todas as coisas nele. Esse final de semana eu estava em Valinhos e eu disse assim: não basta estar no ambiente correto, nós precisamos ter a resposta correta para o ambiente correto. Às vezes estamos no ambiente correto, mas temos a resposta errada, temos a postura errada. Não basta estar no ambiente correto, precisamos dar a resposta correta para o ambiente correto. É isso que nós precisamos entender, irmãos. O que é que os céus estão falando? O que é que Deus está fazendo? Às vezes tudo isso que está acontecendo é fruto da nossa oração e nós não estamos entendendo. Nós oramos tanto por um avivamento e o avivamento pode estar chegando e a gente está achando que está piorando. Nós não estamos entendendo. Existe uma condição que nós temos em Deus. Existe uma condição que você tem em Deus. Nunca aceite algo sobre a sua vida que não faz parte do seu reino e da sua natureza. Nunca aceite sobre a sua vida algo que não faz parte da sua natureza, da sua nova vida. O pecado não faz parte da sua nova vida. A doença não faz parte da sua nova vida. A maldição não faz parte da sua nova vida. A pobreza não faz parte da sua nova vida. Não faz parte da sua nova vida. E todas as vezes que isso cair no campo da sua mente, você bata com carimbo e diga: está indeferido. Isso é mentira, eu não aceito. Eu não aceito. Existe uma condição que nós temos em Deus. Existe uma condição que nós temos no Senhor, mas nós temos que assumir esse lugar que Ele nos deu. Existem coisas que não fazem mais parte da sua vida, querido. Pare de usar a roupa errada. Comece a usar a roupa certa. Existem coisas que não cabem mais para você. Pastor, mas eu estou lutando para largar isso. Ele não mandou você lutar para largar isso. É para você estar nele e Ele te libertará disso. As pessoas estão frustradas com as igrejas, porque as igrejas passaram algo para elas e elas não conseguem viver. O que nós precisamos passar para a igreja, ensinar para a igreja, é uma vida de relacionamento com o Senhor. Uma vida ao qual Ele nos transforma a cada dia. A cada dia nós estamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Todas as vezes que um pensamento se manifesta, todas as vezes que um pensamento vem sobre a sua mente de inferioridade, de fraqueza, de fracasso, de derrota, é o diabo querendo confundir a sua natureza. É o diabo tentando investir em você
para te enganar sobre aquilo que você não é. Tem coisas que você não é mais. O pecado não terá mais domínio sobre você. Diga o pecado. Diga o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu nasci de novo. Eu recebi uma nova vida. Você recebeu uma nova vida. Ela veio como uma semente, mas ela está crescendo. E ela vai frutificar. Por favor, se coloque de pé. Como um furacão, sou como ar, levado pelo vento de sua misericórdia. Então de repente me esqueço de tudo, ofuscado por tua glória. Percebo quão lindo e perfeito és o teu amor por mim. Ah, como Ele nos ama. Ah, como Ele nos ama. Ciúmes de mim, me ama como um furacão, sou como ar, levado pelo vento de sua misericórdia. Então de repente me esqueço de tudo, ofuscado por tua glória. Ele
esperança, Ele é o nosso galardão. Com seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso, Somos tua herança. Somos tua herança. Ele é o nosso galardão. Com seu orar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso, me ama tanto. Cante isso, cante isso. Nosso galardão. Cante isso. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Novamente vamos declarar: somos tua herança. Somos tua herança. Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos a... Rega tuas mãos aos céus e declare. O céu se une à terra com Oh! o coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso.